Olá, família, tudo bem? Graças a Deus. Família do Evangelho Eterno. Mais uma vez, vamos colocar um vídeo aqui falando de Mateus, capítulo 24, né? O versículo 14. Por que que eu resolvi colocar esse vídeo aqui com esse título, né? Falando desse versículo. Olha, é muito importante, principalmente agora que nosso irmão Cláudio Mendes e eu, a gente está estudando a fundo a questão do Evangelho Eterno para trazer para as pessoas, né, o verdadeiro sentido, o que significou, o que aconteceu, né, para que nós pudéssemos estar falando sobre o Evangelho Eterno. Então é muito importante você saber disso. Primeiro, nós vamos ler o versículo, né? Mateus 24 e 14, onde diz assim: o contexto está tratando do princípio das dores, né? O princípio das dores que fala do dia do Senhor, que era o juízo de Deus contra Israel, nada a ver com sábado, nada a ver com domingo, nada a ver com sexta-feira. Sexta-feira é o dia santo dos muçulmanos, não é? Sábado é o dia santo dos judeus. E muitos cristãos adotaram o domingo como dia santo deles. Para mim não, para mim todo dia é dia. Para mim, todo dia é o dia de adorar a Deus, não tem hora, não tem. Eu adoro a Deus, é no meu espírito, né? O verdadeiro adorador é assim que ele adora. O verdadeiro adorador, segundo aquilo que Jesus ensinou ali em João 4, a mulher samaritana, ele não precisa de templo, um lugar específico para adorar a Deus, e nem precisa de um monte para adorar a Deus. O monte era costume dos samaritanos. O templo era costume dos judeus. Para o verdadeiro cristão, nos dias atuais, no século XXI, independe. Sabe por quê? Porque o próprio Jesus ensinou que o verdadeiro adorador, ele adora em espírito e em verdade, ou seja, não é no monte e nem é no templo. Claro que nem todos acreditam nisso, nem Jesus falando isso as pessoas acreditam. Muita gente não sabe que templos foram reerguidos por causa de Constantino, lá no Concílio de Nicéia. Mas muita gente não sabe disso. Se templo fosse lugar certo de adorar a Deus, por que Jesus falou que o templo iria cair? Mateus 24, 1. Por que ele fez questão de anunciar que o templo ele não ficaria de pé, o templo em Jerusalém? Por que Estevão foi morto à pedrada, Atos capítulo 6, pelo fato dele ter falado que quando Jesus veio para mudar as leis e derrubar o templo? Por que você acha? Mas não é essa a questão. Vamos falar de Mateus 24 e 14. E este Evangelho do Reino será, ou seria, né, pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Viria, né? Que eu estou há 2000 anos depois disso aqui. Então, aonde eu leio será, é seria, e aonde eu leio virá, é viria. Porque já aconteceu, não é? Já aconteceu. Então, os verbos você troca de acordo com a situação. Muita gente não sabe disso, é claro, né? Muita gente não sabe. Queridos, quem está conversando isso aqui? Foi Jesus. Foi ele que estava conversando sobre o assunto. E por quê? Que ele disse que aquele evangelho do reino seria pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então viria o fim. A igreja evangélica, principalmente os futuristas, eles vão ler assim, ó: e este evangelho do reino vai ter que ser pregado em toda a terra, nos 4 cantos da terra existente, em testemunho a todas as pessoas, e aí vai chegar o fim dos tempos, o fim do mundo. Os futuristas têm que ler assim. Nós não. Nós respeitamos cada regra da língua portuguesa que está aqui. Olha, você sabia que aqui, ó, olha quantas regras que existe aqui. O verbo este é uma regra.
o verbo mundo é uma regra e o fim é uma regra. Vou explicar para você. E este, verbo indicativo. Por que tem um verbo indicativo aqui? Porque Jesus estava falando, e este evangelho do reino. Quem era o sujeito aqui? Era o evangelho do reino. O verbo indicativo, Jesus está falando que aquele evangelho do reino seria pregado em todo o mundo. Por quê? Porque quem pregou o evangelho do reino foi Jesus e os discípulos, não foi Paulo e nem tampouco é a igreja. Na verdade, o evangelho que a igreja prega hoje, se é que pregam algum evangelho, eles não sabem o nome. Por quê que eu posso garantir isso? Porque o evangelho do reino foi pregado por Jesus e seus discípulos. Mateus capítulo 10. E foi proibido por Jesus de ser pregado aos samaritanos, os gentios. O evangelho da graça, o conhecido evangelho da incircuncisão, foi pregado por Paulo. Porventura, você pode ler o capítulo 1 de Gálatas e o capítulo 3 de Gálatas. Aí você vai entender o que eu estou falando. Porque eu estou repetindo aqui o que está na Bíblia, tá? Você que acha que a gente fica falando asneira, né? Você está enganado. Nós estamos falando o que está na Bíblia. Aí, eu venho aqui para você explicar esse versículo. Vou contextualizar, não é? Eu vou fazer uma interpretação de texto aqui para você. E este evangelho do reino, verbo indicativo, este evangelho do reino, vai ser pregado em todo mundo, presta atenção. Você aí que vai dizer agora você vai dizer assim, tá vendo? O evangelho não foi pregado em todo mundo ainda. Será que não? Depende da sua visão para evangelho do reino. O evangelho que Paulo pregou recebeu o nome de evangelho do reino? Não. O evangelho que Cristo pregou e os discípulos recebeu o nome de evangelho da incircuncisão? Evangelho da graça? Não. Quando Jesus pediu aos discípulos para se espalhar e sair pregando nas casas, era para pregar qual evangelho? Evangelho do reino. Você lê o capítulo 9 de Lucas, ou capítulo 10 de Lucas, você vai entender. Jesus diz, quando vocês chegarem numa casa, vocês falam, ó, agora o reino de Deus já chegou até vocês. Em outros casos, Jesus falou, o reino de Deus está chegando até vocês. Evangelho do reino nada tem a ver com isso que você acha que é. É a Bíblia que diz isso. Então, quando Jesus diz, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Mas era o fim de quê? Hein? Os discípulos falharam? Jesus falhou? Porque quem pregava o evangelho do reino foi Jesus. Uma das palavras que ele falou na cruz foi o quê? Tetelestai. Que quer dizer? Está feito, está cumprido. Está feito, está cumprido o quê? A pregação do evangelho do reino. Está feito, está cumprido. Sabe por que Jesus morreu? Um dos motivos é porque ele cumpriu o que ele veio fazer. Veja que quem ressuscita se é Jesus de Nazaré. Por que quando ressuscita, já não ressuscita com o nome de Jesus de Nazaré? Por que quem ressuscitou foi o Cristo? Porque o Jesus de Nazaré, ele veio com uma missão. O Cristo ungido foi outra missão. E não poderia ele voltar para a eternidade como Jesus, nem como Cristo. Aí era o próprio Criador que na nuvem ele foi ocultado e voltou ao lugar de origem, que a Bíblia dá nome de destra de Deus. Mas muita gente pensa que destra de Deus é uma segunda pessoa do lado do Criador. Não. Destra é o lugar de origem. É como se o governador
tiver que sair do seu estado e viajar para um outro país, um outro estado, e o seu visto fica ali. Mas quando ele volta para sua cadeira normal, ele está à destra, ou seja, ele tomou a sua posição de origem. Muita gente não sabe disso. Então vamos lá. A palavra mundo que Jesus usou aqui, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. A palavra mundo que Jesus usou, existem 5 palavras. 5 palavras se traduzem por mundo no Antigo Testamento. No Novo Testamento, são 4. A mais usada para a palavra mundo era Rebel ou Tebel, que implicava numa terra fértil, não é? E habitada também. Como você vê no Salmo 133, versículo 8, Isaías 27, 6. Outra palavra traduzida por mundo era Eretz, usualmente usada muito para traduzir a palavra terra, não é? Como ali em Gênesis capítulo 1, versículo 1. E 4 vezes aparece vertida na palavra mundo no Novo Testamento o termo que se vê com mais frequência, que é cosmos, que é uma palavra grega, não é? Então esta palavra, ela implicava primitivamente a ordem e foi posta em uso na filosofia de Pitágoras para significar o mundo ou o universo, no seu maravilhoso modo de ser em oposição ao caos. Agora, no Evangelho de São João, lembre de 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas que tivesse a vida eterna. Lembra o mundo que está ali em João 3,16? Então, no Evangelho de João, a palavra mundo, nos seus vários aspectos, isto é, a parte dos entes ainda separados de Deus e a humanidade como objeto de cuidado de Deus. Então, essa palavra mundo, ali em João 3,16, era isso. Representava o mundo ou as pessoas que estavam separadas de Deus e a humanidade como objeto de cuidados do próprio Criador e a humanidade em oposição a Deus, né? Depois disso, nós temos a palavra cosmos, não é? Então, a palavra mais usada é aion. O que quer dizer a palavra aion? Originalmente significava a duração da vida e também a eternidade. Uma época, um ambiente, uma atmosfera, né? Ou mesmo um período de tempo, que empregava no sentido de fim do mundo, do jeito que está em Mateus capítulo 13, versículo 49. Este mundo pode ser representado pela idade ou pelo século vindouro, ali em Hebreus, né, capítulo 1, versículo 2, é o mundo como feito pelo Filho. Ou também existe o oikomene. Oikomene, que significa o mundo habitado, especialmente, tratava-se da época, o mundo do Império Romano, aonde o Império comandava, não é? Então, quando Jesus disse que aquele, que o verbo é indicativo, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, que era o mundo habitado, em testemunho a todas as gentes, e então viria o fim. O que você precisa entender é que o fim não era o fim do mundo cosmos, era o fim do mundo aeon. Era aquela atmosfera em que os judeus viviam martirizados pela lei de Moisés, sem nenhuma esperança de se libertar de vez daquela situação. A esperança dos negros no Brasil, eu não vou dizer que estava na princesa Isabel, mas a princesa Isabel um dia chegou aqui, não é? E ali ela redigiu a Lei Áurea, não é? A Lei Áurea fez o quê? A partir daquele momento que foi redigida,
libertou os escravos. Quem nascesse, não é, a partir daquele momento, não estaria mais sujeitos a ser escravos. Assim aconteceu na cruz. Romanos capítulo 10, versículo 4 está dizendo assim: o fim da lei foi Cristo, para aqueles que acreditam na sua justiça. Quando Paulo, em Colossenses 1, 23, ele disse que ele foi feito ministro do evangelho da incircuncisão, o evangelho da graça. Mas que enquanto ele estava vivo, ele pregou nos 4 cantos da terra, terra esse que era oikomene, o mundo habitado da época, e ele pregou. E ele fala ali em Romanos capítulo 10, versículo 17 e 18, que ele pregou e saiu a voz dos pregadores nos 4 cantos da terra, terra habitada. Aí por que as pessoas pensam que o evangelho que está sendo pregado hoje é o evangelho ou do reino, ou o evangelho da graça, ou o evangelho da incircuncisão? Não, queridos. Tanto o evangelho do reino foi transitório, quanto o evangelho da graça foi transitório. Só tem um evangelho na Bíblia que ele não é transitório, por isso recebeu o nome de eterno, evangelho eterno, Apocalipse 14:6. Mas ele é tão interessante que ele não foi confiado a homens, não foi confiado a uma pessoa qualquer, ele foi confiado a um anjo para ser proclamado, Apocalipse 14:6, proclamado em toda a terra, nação, tribo e língua. Você está vendo a diferença? Então o que nós precisamos entender que quando Jesus disse que aquele evangelho do reino seria pregado em todo o mundo, mundo esse que era oikomene, que depois viria o fim então o fim não era o fim do reino da terra, era o fim escatológico, era o fim de um momento, era o fim de uma atmosfera. Sabe aquele sofrimento que alguém passa e que depois ele vai tratando, e aquele sofrimento acaba? Porque talvez foi curado de uma doença, talvez pagou uma dívida que ele achava que era impagável, talvez, né, uma cicatriz que estava demorando a fechar. Tá vendo? Então passou um período de tribulação, passou um período de angústia, um período de dor, um período de lágrima. Então é esse tipo de fim que chegaria. Qual o fim? O fim da lei. Qual o fim? O fim do sistema. Qual o sistema? Aquilo que Paulo diz ali em Gálatas capítulo 4, que a criança, enquanto ela não tem consciência de quem ela é igual a um escravo que tem os seus tutores, não é? Então os judeus tinham seus tutores, os judeus tinham os seus senhores, que eram os sacerdotes, sumos sacerdotes. Quando a Bíblia fala que todo principado, toda potestade, ela foi desnuda pelo que aconteceu na cruz, não é? Então, você pode entender que os tutores da lei, que eram os sacerdotes e sumos sacerdotes, eles se despiram, porque o sacrifício de Cristo na cruz despiu, e o juízo foi a conclusão de tudo. A conclusão do ano, o juízo do ano 70 foi a conclusão, foi o passar da régua. Então é isso que você tem que entender. Então o evangelho que Jesus pregava e o evangelho que os discípulos pregavam era o evangelho do reino. E ele especificou, quando tem este verbo indicativo, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a toda a gente, então virá o fim. Não se esqueça que esse fim não tratava ainda do juízo, porque o evangelho que passaria a régua, tinha que ser pregado antes de vir o juízo, era o evangelho da graça, era o evangelho da incircuncisão. Depois do juízo, haveria o evangelho eterno, que aí sim, esse evangelho eterno
ele não era transitório e ele seria o evangelho eterno, onde as pessoas viveriam para sempre, sem a necessidade de voltar àquele velho aion, aquele velho tempo, aquela velha aliança do jeito que o sistema usa hoje. É interessante que muitas pessoas não prestam atenção, que retornaram à lei, vivem como se a lei existisse e não se dão conta. Aí uma coisa, quero encerrar o vídeo. Sabe como que você vai entender o Evangelho Eterno? A partir do momento que você acreditar na palavra de Deus como ela é. Tamo junto, Deus abençoe e abra o seu entendimento. Tchau.